Olá, sejam bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai receber aqui um executivo muito importante do nosso setor. A gente está falando do Fábio Martins. O Fábio é engenheiro, né? E ele atua como head em gerenciamento de propriedades na JLL há mais de 10 anos. O Fábio, ele lidera hoje um time de 250 profissionais que ficam cuidando aí de vários milhões de metros quadrados, né? Eles têm 1,5 milhão de metros quadrados em prédio e 2 milhões em espaços logísticos. Fábio, é uma alegria tê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação, né, na Infra. Obrigado, Léa, pelo convite para a gente tratar de uma questão importante e nova, né, no mundo, né, a pandemia aí. Mas falando ainda um pouquinho de JLL, né, a JLL é uma empresa que tem 200 anos, né, nós temos, já estamos no Brasil há mais de 20 anos, temos mais de 95% dos nossos clientes recomendariam a contratação da nossa empresa. A nossa empresa atua no ramo de real estate como geral, né, inteiro, toda a cadeia, e eu sou responsável pela área de property management, e a gente vai falar um pouquinho dessas questões e das medidas que nós adotamos, Léa. Muito bem. Então, fala para mim, então, qual que é o panorama do gerenciamento da propriedade, que é a área pela qual você é responsável aqui no Brasil, né? E como que a JLL está se mobilizando, né, a partir da pandemia para atender as demandas não só da própria companhia, mas também de todos os seus clientes. Desde o início da crise, Léa, o que nós fizemos, né, como JLL? Nós vimos isso no mundo, né, o que estava acontecendo, e já começamos a trazer essas medidas para cá. E como todos sabem, né, hoje tem muita questão de trabalho remoto, né, nós não falamos nem mais home office, é o trabalho remoto, porque às vezes você nem está na sua casa. Só que property, né, gestão de propriedades, é uma linha de frente, onde nossos profissionais, eles têm que ir ao empreendimento, na grande maioria. Né, muitos dos trabalhos você não consegue fazer remotamente, tem alguns que sim, alguns que estão se adaptando, mas muitos você tem que estar lá no front. Então, o que nós fizemos nesse momento? Nós disponibilizamos máscara logo no início, disponibilização do álcool gel, de como se lavar as mãos, né? Porque para que nós possamos fazer gestão dos empreendimentos, nós primeiro precisamos ter os nossos profissionais JLL a salvos e nossos parceiros. Então, isso foi uma preocupação desde o início, né? Então, a outra coisa que nós acionamos foi o comitê de crise da JLL, né? Nós participamos, isso é o board da JLL Brasil, né? Ligado à JLL Global, para termos as melhores práticas e implantarmos isso. Então, esse plano foi acionado e em property foi acionado o plano de continuidade. Por quê? O que nós tivemos que fazer nos empreendimentos? Além de cuidar das pessoas e deixar as pessoas salvas e elas entenderem de que forma elas poderiam ir ao empreendimento, prestar o seu serviço de uma forma segura, nós tivemos também que verificar a redução, né, e ajustar custos dos empreendimentos. Por quê? Porque com a baixa ocupação, né, nós estamos hoje na faixa de 10% das ocupações dos empreendimentos, o que nós fizemos? Nós montamos um novo budget, né, nós chamamos budget do Covid, para que pudéssemos ajustar os planos. E o que nós fizemos isso? Depende muito de cada empreendimento, mas nós conseguimos reduções de 20% até 40%, né, da redução do custo condominial. E aí dependia muito de cada um, porque aí dependia do momento de cada empreendimento, o que ele tinha de dinheiro em caixa, né, mas o que nós nos preocupamos, né, e até surgiu um novo produto na JLL, que é continuidade de negócio, que é uma consultoria voltada a empreendimentos que ficaram parados ou estão parados, e muitos desligaram os seus equipamentos ou tiveram que fazer algum ajuste. Então, nós criamos um novo plano de continuidade. Mas voltando ao tema dos empreendimentos. Esse plano de continuidade, como ele é um produto na JLL, ele está implantado em todo e qualquer empreendimento que tem hoje a gestão de propriedades como contrato com JLL. Então, o que nós fizemos? O ajuste do budget, o ajuste junto aos fornecedores. Então, nós conversamos com os responsáveis, né? Ajustamos essa questão da equipe e também conversamos com cada um para que eles atuassem junto às MPs que saíram do governo, que beneficiam algumas questões de antecipação de férias, redução de jornada e por aí vai, para adequar isso e usar, né? Então, teve casos que nós conseguimos, por exemplo, as recepções, como não tinha volume, né, para que elas trabalhassem,
nós demos férias para os recepcionistas, né, em quase todos os nossos contratos, sem reposição. Então, o nosso parceiro não perdeu dinheiro e o prédio teve o benefício, né? E não tivemos que fazer nenhuma demissão. Nessa primeira onda, né, que nós ainda estamos vivendo, nós buscamos isso com todo o parceiro da JLL, conversar buscando ajustes de medidas, né, seja ela usando a medida provisória ou alguma outra formatação, como essa que eu falei de você não ter o serviço e não precisar da reposição, para não ter demissões, né? Sim. A gente sabe que agora está se prolongando um pouco mais a questão da pandemia, estamos vendo já algumas voltas, algumas ondas, então Sim. Isso a gente vai adaptar também ao longo desse período, e nós não deixamos nenhuma manutenção de ser feita, né? Que isso é super importante. Então, nós fizemos algumas mudanças, alguns contratos, por isso que eu falo que dependeu muito do custo da meta de redução, por conta do perfil do empreendimento. Então, alguns colocaram todas as suas manutenções em dias, algo que estava em atraso, e outros aproveitaram, porque, por exemplo, falando uma coisa simples que todo mundo às vezes não percebe, mas, por exemplo, sinalização de térreo, né, pintar garagem e tudo mais, isso é muito complicado, por quê? Porque você tem o fluxo. Como agora a gente conseguiu fazer muitos trabalhos desses, porque eles eram feitos à noite, então você tinha que pagar o adicional noturno, e nós fizemos agora de dia, o adicional noturno, e aí nós fizemos de dia, e com isso a gente teve alguns benefícios, e os prédios estão bem em ordem, e a gente espera que todo mundo tenha a felicidade de voltar, e voltar numa casa nova, né, remodelada, e agora também com toda a sinalização de álcool gel, do distanciamento e tudo mais. Então, esse é um pouquinho do que foi feito nesse período também. Isso, Cláudio, é importante, né, que você falou aí de todos esses processos, essas correções que vocês fizeram aí para receber novamente os inquilinos, mas o que eu queria saber de você é se as empresas entenderam sobre a importância da manutenção, mesmo os prédios estando vazios, né, sobre a importância de você manter as rotinas e todos os tipos de manutenção, para que o prédio, na verdade, fique saudável, né, acho que é entre aspas, para quando as pessoas voltarem. Não, é muito importante a sua colocação. O que nós fizemos para que isso se tornasse possível? Primeiro, como teve uma redução, as pessoas já também gostaram desse trabalho, e nós informamos tudo o que foi feito. Então, acho que o maior benefício desse momento, que já existia, mas ficou muito mais intenso, é a comunicação. Por quê? Sim. Hoje, além de tudo, o que mais importa é eles estarem comunicados, entenderem o que está sendo feito no prédio, e a segurança disso, porque hoje, além de você ter a questão de você fazer, você tem que demonstrar e as pessoas acreditarem naquilo. Então, Sim. O que nós fizemos? Nós informamos todos os usuários, né? Nós fizemos esse plano de retomada, que nós chamamos, e todos os empreendimentos fizeram e já divulgaram aos clientes, onde tem o que será feito, como será feito, com relação à manutenção, com relação ao distanciamento, como será sinalizado, onde vai ter álcool gel. Então, nós fizemos planta do térreo na grande maioria dos empreendimentos, onde isso entrou no plano de ação, o plano de retorno de cada empreendimento, e aí eles sabem disso, onde foi feito. Além disso, nós informamos também, como sugestão, algumas atitudes que eles devem fazer na retomada deles, né, na onda nós chamamos de re-entry, né, nos empreendimentos. Para que eles possam, com isso, saber o que eles precisam ser feito. Então, o que a JLL também criou? Nós criamos uma pesquisa que é semanal, com o focal point de cada inquilino, né, de cada usuário, para que ele reporte para nós como vai ser a entrada dele. E aí, com essa entrada, a gente vai poder reposicionar os pontos de recepção, de segurança, de estacionamento, fora toda a questão de insumo, que eu também vou comentar. Do empreendimento. Então, o nosso maior... E outra coisa, quando eles tiverem algum problema nos empreendimentos, né, na área privativa, né, porque alguém teve Covid e tudo mais, nós também temos uma recomendação que ele pode acessar, e ele tem aonde desinfectar, higienizar o empreendimento, o que fazer. Então, nós também fomos um pouco além da área comum. Nós entramos numa área que não é nossa, mas como sugestão, aos usuários do que fazer. Então, tendo esse retorno da pesquisa, nós conseguimos beneficiar o condomínio com uma retomada estruturada, porque a gente sabe exatamente o time que cada um vai entrar e com quantas pessoas,
está ajustando equipe e insumos. E uma coisa que eu acho que é importante também, dentro da pandemia, né, quando começou, o que nós falamos para os nossos empreendimentos? Nós fizemos um trabalho grande com o supply chain da JLL, que é a compra corporativa para todos os empreendimentos. Para quê? Para verificar quais produtos são necessários terem em estoque. Então, filtro de ar, álcool gel. Então, as compras começaram a ser mais centralizadas e de uma forma que a gente conseguiu manter o estoque de todos os nossos empreendimentos, porque o que vai acontecer agora na retomada, Léa? Todo mundo volta e todo mundo volta a comprar. Então, esses produtos podem vir a faltar. Então, nós pedimos e fizemos um trabalho semanal nos empreendimentos, mandando as listas do que é necessário que eles mantenham em estoque. Porque quando tiver a retomada real mesmo, e aí voltar todo mundo, vai ter esse acúmulo de compras, vamos dizer assim, a ser feito. E aí você pode ter problema de entrega ou de estoque mesmo. Então, essa foi uma outra preocupação nossa, né? Legal. Sabe o que eu queria saber? Na verdade, assim, a gente vê que os condomínios estão sendo bem administrados, porque tem uma gerenciadora por trás, mas alguns inquilinos talvez ainda não tenham aí o dia a dia da atividade de facility dentro do seu espaço, né? Você sentiu ou está sentindo que tenha talvez uma demanda de vocês estarem também auxiliando os inquilinos da edificação, orientando aí para essa retomada? Sim, tem muitos, eu acho assim, tem um trabalho importante de quem tem já a área de facility instalada, tanto seja ela interna ou terceirizada, mas assim, como é uma coisa nova, então tem muita insegurança, preciso medir a temperatura ou não, uso o Propé para as pessoas entrarem no meu andar, ou uso aquele capacho com a sanitização, entendeu? Então a gente foi ajustando isso e dando insights para que eles pudessem adequar, mas tem demanda sim, Léa, porque é uma coisa nova. Então, por exemplo, os primeiros casos que nós enfrentamos lá atrás de clientes, né, usuários que tiveram alguém com Covid, tinha essa questão das pessoas não terem quem fazia a sanitização e tudo mais, então isso era mais complicado. Então, com isso, a gente teve que dar algum suporte nisso e foi bom. Né? As pessoas receberam isso muito bom e hoje elas veem a JLL na gestão de propriedade um apoio à sua área privativa. Quer ver um ponto que também ninguém pensou e a gente está tratando e está fazendo uma pesquisa de mercado ao redor dos empreendimentos como no passado era normal ir almoçar, hoje não é normal. Por quê? Porque não tem empreendimento que se possa contar com os restaurantes ao redor. E com isso, o que a gente está fazendo? Pesquisa ao redor para saber quem tem delivery e quem não, para que a gente possa auxiliar os empreendimentos para que isso funcione. E aí você consiga ter esse serviço delivery, takeaway, de alguma forma, porque as empresas elas não estão capacitadas a ter, a grande maioria, um refeitório grande que atenda era um refeitório de apoio na grande maioria, entendeu? Então, isso é uma preocupação nossa, porque ele pode ser uma barreira para a reentrada. Então, a gente está fazendo esse trabalho e passando para todo mundo quais são os empreendimentos que têm esse tipo de serviço próximo que possa auxiliar, e também estamos melhorando as docas para recebimento de delivery nos empreendimentos, a expedição, para que isso possa ajudar e não ser uma barreira na reentrada, entendeu? E deixa eu te falar, acho que uma outra coisa super importante que talvez ganhou muito mais relevância agora são as questões das tecnologias prediais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como as tecnologias podem estar ajudando aí vocês a ter, na verdade, uma gestão muito melhor aí das edificações. Então, essa é uma outra questão que nós também estamos trabalhando com o time de Digital Solutions, né, a Poliana, que até participou já de uma entrevista com você, e que foi muito interessante, está tendo bastante demanda, que é o quê? Tentarmos colocar mais tecnologia nos empreendimentos. Então, por exemplo, no próprio site onde nós estamos, você tinha o controle de acesso com a digital, isso a gente desativou para não ter o contato, então tem o uso do cartão. Mas hoje tem várias tecnologias que nós estamos estudando para tentar implementar, porque você pode fazer a liberação da recepção com celular, né, com QR Code ou com essas questões. Então, nós estamos já fazendo alguns estudos em alguns empreendimentos, né, a Poliana está liderando isso junto com a gente, né, Digital Solutions da JLL,
para ajudar nessa implementação. E isso vai servir também, Leia, não só para a área comum do prédio, mas ele vai poder ajudar também esse dispositivo, esse app, esses sistemas digitais, tem a possibilidade de você fazer o book da sua sala, de você já pré-autorizar a pessoa a entrar no seu empreendimento, né? Isso na questão de controle de acesso, mas tem outros também, né? Por exemplo, nós vimos agora que tem questão de BMS, né, que é o sistema que você controla o prédio, você consegue replicar isso muito hoje, espelhar isso num outro notebook que você pode fazer à distância, mas em celular ele é mais pesado, e a gente já está verificando isso para ter essas tecnologias adequadas a esse novo normal que nós estamos falando, de você ter mais mobilidade e com uma gestão boa. Então, isso também está sendo pensado, eu acho que tem muito estudo disso falando, né, que nessa pandemia tem vários lados, pontos complicados para serem resolvidos, né, mas tem um lado bom, vamos enxergar por esse lado, que é a questão da velocidade que isso está dando a todo e qualquer questão digital, que a gente vai em 6 meses, 1 ano, acelerar em quase 100 anos aí a mudança, né, e de tudo que está acontecendo, coisas que as pessoas pensavam que eram impossíveis de ser feitas, de fazer gestão à distância, ou home office de vários departamentos de própria empresa. A JLL sempre teve o home office, mas hoje isso se intensificou, né? Hoje a JLL está 100% ou quase 100% em home office, na questão de escritório, e nós em property não, porque tem a questão que você tem que estar, às vezes, no dia a dia lá lidando. Mas eu acho que acelerou muito, e esse é o lado bom, se é que a gente pode dizer isso, de uma pandemia dessas, né? Que é um novo normal. Então, isso ajudou as pessoas a repensarem. O que antes todo mundo falava não, hoje a pior resposta é talvez, né? E muitos já para o sim de você fazer essa mudança. Eu acho que esse também é um ponto positivo aí que a pandemia trouxe para a gente, né? Melhorar, e assim, né? A tecnologia vai melhorar muito aí a condição de resultado também, né? Porque nós vamos começar, já estamos, né, numa fase também de uma certa recessão, que deve perdurar aí por mais um tempo, né? Quanto mais você tiver uma gestão com tecnologias que otimize aí a gestão da sua edificação, isso certamente é muito melhor aí para os proprietários, né, para os usuários e para todo mundo que faz parte da cadeia do gerenciamento da propriedade. E uma outra coisa que eu queria saber de você é assim, né, as pessoas, o comportamento, né? Você acha que o comportamento dos usuários, eles vão mudar aí nos edifícios? Qual que é a sua visão sobre isso? E como vocês também pensam em trabalhar essa atividade do comportamento das pessoas chegando nas edificações com a retomada? Eu antes até de falar de usuário, Leia, eu vou comentar um pouquinho o que a gente tem feito na JLL como um todo, né, e aí global. Então, em toda a JLL, nós estamos tratando o lado emocional das pessoas também. Então, tem várias sessões que são feitas, né, tem umas que são a nível global, né, e aí são em inglês ou em Latam, e eu criei uma que chama Coffee Experience, que é para que cada um tenha um tempo, então ela nas primeiras semanas ocorreu todo dia, agora ela corre 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, onde eu pedi para que todo mundo reservasse um tempo, né, nós falamos de meia hora aí, a 40 minutos, para que a pessoa pegue um café mesmo, sente na frente, e a gente debate tudo fora do trabalho, né, então fala como as pessoas estão vivendo em casa, como elas estão se comportando, o que elas estão fazendo, para dar um momento de descontração. E o que a gente está vendo isso? A gente está vendo que as pessoas estão se abrindo mais, estão se envolvendo mais, porque assim, o novo normal e o comportamento das pessoas é uma coisa que eu acho que ainda vai ter tempo para a gente ter a precisão de como isso vai mexer com as pessoas. Mas o que nós estamos vendo já? Estar só em home office, né, que nós estamos chamando hoje de trabalho remoto, é normal, mas não tão normal quando a condição é forçada e não por sua escolha ou por escolha da empresa, que é o momento que todo mundo está vivendo. E as pessoas precisam conviver uma com as outras. Mas o que nós estamos sentindo? Desse dia a dia, de a gente conversar com as pessoas, elas estão se tornando mais abertas, né? Não sei se é por conta da carência que todo mundo está, ou porque as pessoas estão entendendo realmente o seu novo momento, né? Tanto como profissional como pessoas, que eu acho que todo mundo está se descobrindo mais. Então, eu acho que o entendimento, a compreensão, o entender o lado do outro, né? Porque às vezes todo mundo quer os seus anseios tratados,
mas tem que, hoje todo mundo vê o outro lado, né? Então, às vezes, para você ter um álcool gel, que é um simples produto, que no começo foi complicado, hoje já a produção aumentou, mas era difícil se achar e os custos eram altos, então, assim, as pessoas começaram a compreender um pouco o outro lado, ou se colocar no outro lado. Então, o que eu tenho percebido? As pessoas estão mais gentis, né? Você vê que as pessoas têm um tratamento diferente, então eu acho que tudo que está acontecendo está tornando um pouco as pessoas mais humanas e se colocando no outro lado. Volto a dizer, isso é uma coisa que ainda eu acho que vai ter tempo para a gente saber quais os benefícios desse novo normal, né, ou dessa pandemia, sim, e quais os prejuízos, né, mas assim, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão mais abertas, né, então você coloca, por exemplo, o plano de trabalho, nós tivemos muito elogios, né, e como você sabe, a área de Property Facilities, nós estamos acostumados a lidar com o trabalho, e nosso trabalho nada mais é que o normal. Hoje as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho muito mais, né? Então eu acho que isso foi uma grande vantagem, porque antes o elevador funcionar nada mais que era que o básico, o controle de acesso funcionar nada mais era que o básico. E hoje as pessoas estão vendo, e quem está já começando, e nós já temos algumas empresas entrando de forma moderada ainda nos empreendimentos, mas elas estão vendo isso, que tem um tratamento por trás, que tem um tratamento de bastidor, que o que ela não percebia faz a diferença, como eu falei do restaurante. Antigamente, você ir almoçar era uma coisa normal, hoje não é tão simples ir almoçar perto de um empreendimento desse, porque as pessoas, porque está fechado, porque ainda não tem a opção do retorno, então estão fazendo delivery, aí quando você vai para dentro da empresa, às vezes não tem um espaço adequado, então assim, aquilo que não era tão percebido, as pessoas começaram a entender de uma outra forma. Então, assim, desse lado da pandemia, eu acho que tem sido bom, porque as pessoas têm entendido um pouco mais o que é o property, o que é o facility, o que são esses profissionais, né? Enquanto todo mundo, igual, eu acho que o maior valor hoje, é claro, sem dúvida nenhuma, são os médicos que estão no front tratando das pessoas, mas assim, você pegando para o lado de gestão de property, de facilities, tem uma equipe que está lá na frente também, enquanto todo mundo não está indo no empreendimento, essas pessoas estão indo sim para deixar o empreendimento em ordem, em dia e prontos para uma retomada, seja ela se comece semana que vem ou na próxima, e o empreendimento vai estar pronto para rodar, entendeu? Assim, é importante, né, as pessoas observarem que o prédio é um organismo vivo, né, que ele existe, está lá, ele funciona, e se ele funciona, tem alguém que está cuidando para que ele funcione bem, né. Bom, Fábio, agora chegando um pouquinho mais para o final, eu queria, se você quiser compartilhar, quais foram os seus aprendizados, o aprendizado do Fábio Martins para esse momento agora que você passou, e que no final depois você passasse uma mensagem para os seus colegas que também são gerentes de propriedades, né, os aprendizados que você teve, apesar que você contou um monte de coisa aqui super legal, né, mas alguma mensagem que você quisesse e deseje compartilhar com o nosso mercado. Uma coisa, primeiro eu queria fazer um agradecimento a todo profissional de Property Facility, eles que colocam a gente nessa posição e que podem oferecer isso aos clientes e mostrar que o bastidor é importante sim, porque sem ele o prédio não anda, as pessoas não conseguem trabalhar, como diversos profissionais. Então eu queria o meu agradecimento pessoal a essas pessoas que também estão enfrentando no front a batalha contra a pandemia, né? Mas o meu maior aprendizado mesmo foi que juntos somos mais fortes, né? Parece um clichê, mas é uma verdade. Então, assim, quando você transforma o teu fornecedor em um parceiro, a diferença já é brutal. Então, isso serve para nós com os nossos parceiros e para os nossos clientes como nossos parceiros. E do time também, né? Então, você ter um time que entende e percebe que, no caso da JLL, primeiro a gente colocou todo mundo em segurança. Então, todas as pessoas que tinham algum grau de risco dentro da pandemia, nós colocamos de forma a seguir a regra, né? Então, essas pessoas estão em casa. Nós demos os EPIs que são importantes para as pessoas estarem de frente. Nós fizemos a mensagem, nós colocamos todo o material, nós criamos um comitê, então nós deixamos nosso time seguro. E, assim, a minha maior lição é que bom que eu trabalho, né, numa empresa que tem uma ação global. Então, assim, querendo ou não, nós tivemos muito input, né, da JLL global, de você ter vivências, né, aquela coisa de você
aproveitar a experiência sem a ter ainda tido, né? Sim. Então, isso a gente aproveitou muito do material de fora para o Brasil, mas o maior aprendizado foi esse: juntos somos mais fortes. Então, quando você coloca todo mundo como um time e trabalhando com o mesmo enfoque, né? Tomando cuidado, né? Então, parece pequeno esse Coffee Experience, mas você traz um conforto, um alento para as pessoas. Então, não só ir lá e só cobrar, né? Mas cobrar de uma forma responsável e dando um apoio e tratando do lado emocional. Nós tivemos casos de Covid gravíssimos, que a pessoa ficou 40 dias em coma, e ela saiu, ela se recuperou, foi o maior caso e, graças a Deus, com o maior sucesso, ela está super bem, né? E eu ligava para a pessoa para saber. Então, eu acho que assim, dar valor também ao seu time. E assim, se você planta isso, você colhe isso. Né? Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado. É isso, Muito queria bem. agradecer a todos aí. Muito bem, agradeço muito a você. Acho que você tocou num tema que é super importante hoje, que é realmente a empatia, né? A gente entender o outro, se colocar no lugar do outro, saber que temos que trabalhar juntos, porque senão realmente as coisas não acontecem, né? E acho que tem essa sensibilização e que a partir de agora os nossos relacionamentos melhorem bastante em todos os contextos, certeza. Né? Que aquela pressão que as pessoas estavam vivendo, muita gente até ficando doente, né? No trabalho, pressão, você, poxa, vamos respirar e vamos sentir que a gente pode trabalhar de uma forma mais saudável, mais colaborativa, com todo mundo aí trabalhando em benefício de um objetivo comum. É isso? É isso aí. Então, tá bom, Fábio. Nós aqui da Infra agradecemos muito a sua participação, foi muito rica, e a gente espera encontrá-los aí brevemente numa situação muito mais confortável para um café pessoalmente, tá bom? Léa, muito obrigado, e obrigado pela Infra por esse momento, que eu acho que são momentos assim, essa disseminação da ideia de Property Facility que ajuda a fortalecer a nossa categoria. Muito obrigado.